Aleluia. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos nessa noite. Eu acho que eu vou deixar a entrada só por aqui agora. Duas coisas boas. Os irmãos ficaram pertinho, eu tive a oportunidade de pegar na mão de quase todo mundo, não é? Que legal, muito bom. Obrigado, queridos. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, querido, no final eu vou dar os recados, tá? Deixar os recados para o final. Eu quero já compartilhar uma palavra com você. Hoje nós temos uma problemática. Nós não temos aula para as crianças. A Aline não está bem, e a parte de acesso ali tem interditado. Então vou pedir aos pais que tenham seus filhos, tá, queridos? Ou se algum pai quiser estar com seus filhos na área de crianças, fique à vontade, tá bom? Eu costumo pensar o seguinte, que nós estamos na igreja, trazemos os nossos filhos, e às vezes a gente fica meio incomodado, né? Porque, puxa, meu filho vai atrapalhar eu de ouvir a palavra, mas é você que está atrapalhando ele, querido. Você precisa cuidar dele, porque você já se converteu, já conhece Jesus, já tem a palavra, eles estão crescendo, eles precisam se acostumar a esse ambiente, né? As crianças precisam se acostumar à igreja, porque daqui a pouco eles vão estar expostos a tantas coisas, e é importante que eles tenham conhecimento da verdade. E óbvio que eles não entendem a linguagem que a gente fala aqui no templo, né? Por isso que eles têm uma ministração à parte. Eles não vão para a salinha só para tirar daqui para vocês assistirem o culto tranquilo, em paz. Não, eles vão de propósito, porque nós queremos também pregar o evangelho para eles e ensiná-los dentro da palavra o caminho do Senhor. Agora, essa não é uma responsabilidade só da igreja, essa é uma responsabilidade também dos pais. Então quero desafiar os pais que têm filhos aqui, e digo com propósito, a que ensine os seus filhos em casa a palavra do Senhor. Compartilhe com eles, leia a palavra com seus filhos, ensine os seus filhos os fundamentos bíblicos, sejam pastores dos seus filhos em casa. A Bíblia diz, se vocês ensinarem eles, quando eles crescerem, eles não vão se desviar desse caminho. Daqui a pouco seus filhos estão indo para a universidade tem sido um lugar que tem roubado o jovem do caminho do Senhor, né? E na maioria das vezes porque falta fundamentação, e também por tanta persuasão e etc. Mas ensina o menino no caminho que deve andar. A Bíblia diz, ele vai então crescer e não vai se desviar desse caminho. Eu tive a oportunidade de ser pastor dos meus filhos, e sou pastor até hoje dos meus filhos, né? E todo mundo conhece que a fama de filho de pastor, né? Já viu falar que filho de pastor é mais custoso que o resto da congregação? Já ouviu falar, querido? Mentira. Não é verdade. Mas os meus era bem custoso. Está ali o meu amado irmão Zé Augusto, que está comigo há 30 anos, que viu os meus meninos crescer. Deu muitos croques nos meninos, né? Melhor diácono que eu já tive na minha vida, queridos. Quando ele estava na porta, as crianças não andavam de jeito nenhum, né? Porque ele fazia uma cara assim de abençoado, viu, Ana? Para os meninos tinham medo. Coisa boa, graças a Deus. Bem, feche os seus olhos, vamos orar antes de fazer a introdução do texto. Amado Deus, obrigado por esta noite. Como é precioso, Senhor, estar na Tua presença, e como é bom estar com os meus irmãos na Tua casa nesta noite, para falarmos coisas pertinentes ao Teu reino, Senhor, aos Teus propósitos. E não nos deixe, Senhor, perder a oportunidade nesta noite, de extrair desta noite o melhor que ela pode nos oferecer a respeito daquilo que o Senhor tem enquanto verdade bíblica, sagrada, Senhor, para as nossas vidas. Por isso, eu te peço, ativa, Senhor, o entendimento dos teus filhos, a atenção deles, e que eles possam sair daqui, Senhor, alimentados, Senhor, com a tua palavra. Essa é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Bem, eu quero tornar a abordar um assunto que eu falei no final de semana e não consegui estressar o assunto. Nós estamos vivendo dias que antecedem a vinda de Jesus, óbvio. E à medida que passamos os dias, nós vamos vendo a situação ficar caótica no processo global. Hoje nós temos uma estatística verídica que a cada 2 horas, um cristão é morto no mundo
por causa do Evangelho. A cada 2 horas, um cristão é morto no mundo por causa do Evangelho. Hoje à tarde, eu recebi um vídeo do Eduardo, cadê o Eduardo? Mostrando o martírio que está acontecendo hoje, no ano passado, hoje, na Síria. Muitos cristãos estão sendo mortos na Síria em praça pública e colocando-os ao vexatório, colocando-os à humilhação por conta do Evangelho, simplesmente por conta do Evangelho. Eu disse no domingo, torno a dizer, que a grande causa da perseguição do Evangelho não é por causa da hostilidade, porque o cristão ele não é hostil, o cristão é passivo. O cristão tem o fundamento, à luz do cristianismo, que devemos amar uns aos outros e que devemos amar o próximo como a nós mesmos, mesmo o próximo que nós não conhecemos. Amar o próximo que não vimos ou até aquele que nos persegue. Então o cristianismo, ele não tem nenhuma linha radical. O cristianismo não tem nenhuma linha agressiva, violenta. Pelo contrário, nós estamos espalhados pelo mundo inteiro com missionários de todas as nações e em todas as nações, pregando o Evangelho do Reino e assim anunciando a palavra do Senhor. Bem, mas a perseguição da igreja, querido, não começou nos tempos modernos. A perseguição da igreja começou desde sempre. O próprio Jesus foi perseguido e morto. A igreja, pós o Pentecoste, passou por perseguição e desde então ela vem sendo perseguida. Foi perseguida por Roma, foi perseguida por outros impérios, foram perseguidos ao longo da história. Agora eu quero só falar com os irmãos sobre a história da igreja e falar dos apologistas, dos nossos pais da fé, que no passado sofreram e foram martirizados por causa do Evangelho. Num momento oportuno eu quero entrar nessa temática para que você tenha conhecimento desse contexto histórico. Mas eu quero, nessa introdução, findar essa introdução dizendo o que disse no domingo, torno a dizer, e vou abordar um outro ângulo hoje. A igreja de Jesus, apesar de ser perseguida desde a sua fundação, ela não acabou e não vai acabar. Amém, queridos? Repita comigo, a igreja de Jesus, ela é perseguida, mas ela não acabou e ela não vai acabar. Então, sobre que pressuposto eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso a partir do pressuposto do propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? É levar as pessoas ao conhecimento de Deus e convertê-las do poder de Satanás ao poder de Deus. Amém? Qual que é o propósito da igreja? Que as pessoas conheçam a graça de Jesus. O que é a graça? É o favor imerecido. O que é a graça? É um benefício que não merecemos, mas por fé recebemos. Segundo Romanos 5, fomos justificados por fé. Então, a morte de Jesus e a fé na sua existência, na sua morte e ressurreição, nos dá o direito de termos os nossos pecados do passado perdoados. Sejam eles quais foram. Se você pegar hoje uma pessoa da maior delinquência, aí no presídio qualquer que for, se este homem é arrependido dos seus pecados, e aí está o grande milagre da graça, é que por pior que seja o delinquente, se ele crer no poder da salvação e ele receber Jesus como seu Senhor, os seus pecados são perdoados. E se houver uma confissão de fé e então passar a viver o processo de santificação, a partir da graça nós seremos salvos. Seremos salvos do quê? Seremos salvos da perseguição? Não. Nós vamos continuar sendo perseguidos. Nós vamos ser salvos de dias difíceis? Não. Nós vamos passar por dias difíceis. A Bíblia diz que no mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também vão vencer. Agora, como Jesus venceu, se ele foi morto, perseguido, ele não está falando do contexto humano, ele está falando do contexto eterno, porque nós cremos que há uma eternidade em Deus. Então somos salvos do quê? Da condenação eterna. Somos salvos do quê? De uma eternidade sem Deus.
Porque nós entendemos à luz da palavra que existem dois caminhos, e esses dois caminhos vão dar em lugares divergentes, eles não dão ao mesmo lugar. Todos os caminhos levam a Roma, mas, nem todos os caminhos levam para o céu. Existem apenas um caminho, uma verdade, e uma solução para isso, e esse caminho é Jesus. Amém, amados? Muito bem. Então, eu quero pensar com você nesta noite, a partir do livro de Josué, da experiência de uma mulher, uma prostituta. A Bíblia menciona e fala que a sua posição, a sua vida se dava a uma atividade de prostituição, mas faz uma narrativa muito interessante. Eu quero abordar a vida desta mulher. Por isso eu quero pedir a gentileza, meu amado irmão, abrir Josué, capítulo 2, verso 1. E daqui quero pensar com vocês o quê? O poder que transforma, o poder da transformação. Eu preciso que você entenda, meu amado, que não importa como você chega, mas importa como você vai terminar. E a partir do encontro com Cristo, Ele vai mudar o destino da sua vida. Obviamente que Jesus, e este é o propósito da igreja, levar você a conhecer Jesus para que Ele possa transformar a sua vida. E aqui nós vamos entender uma história bem curiosa. E obviamente a grande maioria conhece esse texto, mas eu quero fazer algumas abordagens. Bem, de Setim, que era uma região, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Verso posterior: foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deixa eu fazê-lo entender o que está acontecendo. Israel saiu agora do deserto, eles estão agora a caminho da terra prometida. Josué era o grande comandante que estava coordenando e à frente desse povo. Eles então agora têm seu primeiro obstáculo. Qual é o primeiro obstáculo que ele tem? Jericó. Jericó era uma fortaleza muito bem estabelecida. A estrutura de Jericó era rodeada por muros altos e robustos, de maneira que as pessoas faziam suas casas sobre estas muralhas. Raabe mesmo tem a sua casa ali, o seu comércio, vamos dizer assim, em cima desta muralha. Então, Jericó, que era o primeiro obstáculo, precisava ser vencido para que então Israel começasse o processo de conquista. Eram aproximadamente 7 nações. 2 nações Israel já havia vencido. 2 nações que não era suposto vencer, Israel de forma milagrosa já havia vencido. E nós vamos entender isso. Mas agora acontece uma situação de estratégia, que parece que de estratégia não tem nada. Era só uma provisão de Deus. Porque Josué mandou 2 espias em Jericó para ver, visualizar e fazer uma logística ali do lugar, para ver o que eles podiam fazer para vencer ali em Jericó. Só que à luz do equipamento bélico daqueles dias, não havia material, pastor Cláudio, não havia elementos para vencer Jericó. Por isso, obviamente, Jericó estava muito bem estabelecida, estava muito bem confortável dentro das suas muralhas. Nós ouvimos o pastor, que eu tenho uma grande admiração, Paulo Júnior, falando esses dias sobre isso, falando que eles estavam bem confortáveis nessa condição. Muito bem, mas Jericó era imbatível por causa da sua estrutura. Então Josué manda 2 espias. Eu estou dizendo que 2 espias não fazia muita diferença, porque o relatório que eles trazem não é muito significativo do ponto de vista estratégico para essa conquista. A conquista não se deu por causa da capacidade dos homens ou da força do povo de Israel, porque não havia possibilidade de vencer Jericó, senão por uma intervenção divina. Amém, amados? Estão comigo aqui, acompanhando o raciocínio? Muito bem. Então eles mandaram 2 e eles foram a que lugar? Eles foram a uma taberna. Eles foram um lugar onde os homens viajantes se reuniam para descanso, se reuniam para diversão,
se reuniam ali para esta prática de prostituição. Então era um lugar onde as pessoas se conversavam, então era um bom lugar para saber das notícias que estavam correndo ali na cidade, ou das informações que eles poderiam ter. Obviamente que ali eles teriam a melhor informação possível daquilo que eles buscavam. E aconteceu uma coisa interessante. Então, se deu notícia do rei de Jericó. O rei de Jericó ficou sabendo que havia 2 espias dentro daqui do reino, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. O rei ficou sabendo. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. Vamos lá, olha aqui para mim, o que está acontecendo? O rei ficou sabendo que tinha 2 espias, e que estava lá na casa de Raabe. Todo mundo sabia onde era a casa de Raabe. Era, como diz o povo antigo, né? Era a casa do baixo meretriz, né? O povo antigo usava essa expressão. Então, eles estavam lá. Agora tem uma coisa curiosa aqui. Você sabia que nessa época, o adultério ou a prostituição, alguém que fosse pego nesta prática seria morto por apedrejamento? Não era suposto nenhum homem israelita entrar numa casa de prostituição. Pelo contrário, eles nem sabiam o que era isso. Não existia em Israel casa de prostituição. Porque qualquer pessoa que fosse pega na prostituição ou no adultério, seriam apedrejados. Eles seriam apedrejados. Então, verdade que quando Jesus traz aquela mulher adúltera até Jesus e disseram: olha, Senhor, pegamos essa mulher em ato de adultério, o que o Senhor fala? Eles na verdade queriam pegar Jesus no flagrante ali. E Jesus disse: olha, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quantos ficaram, querido? Entende-se à luz do contexto bíblico que o pecado que Jesus está falando é o mesmo pecado que aquela mulher havia cometido. Estão comigo? A mulher adúltera está aqui, foi pega adultério, trouxeram esta mulher. Então, era lei em Israel. Nós estamos falando muitos anos depois que uma mulher pega em adultério ou prostituição seria, ou homem e mulher seriam mortos. Mas aquela mulher foi pega, então trouxeram e acusaram-na, e já com pedra em mãos para apedrejá-la, e questionaram Jesus. E Jesus disse: olha, aquele que não tem pecado. Talvez tivesse ali algum puritano, querido. Quem são os puritanos? Eram aqueles religiosos. E aqueles homens que levaram aquela mulher eram religiosos, porque eles estavam reivindicando uma lei. Então, eles argumentam. Jesus fala: se aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus está falando do mesmo pecado. Com a consciência pesada, eles deixam a pedra e vão embora. Mas fato é, querido, que não era suposto. Esses homens judeus, esses homens hebreus, eles vão a este lugar. E eu preciso que você entenda que Deus está trabalhando nessa situação simplesmente por causa da sua graça e da sua bondade. Por quê? Porque havia naquele lugar uma mulher, por nome Raabe, que apesar da sua condição, o Senhor queria resgatá-la. Estão comigo? Isto é nada mais, nada menos do que a graça de Deus. A graça é uma coisa que não se explica. A graça é o favor imerecido de Deus e desproporcional a tudo aquilo que imaginamos. A graça revela o amor, a bondade, a misericórdia de Deus. A graça do Senhor, ela está acessível a todo aquele que quiser. A igreja de Jesus, ela tem uma missão. Qual a missão? Revelar ao perdido a graça de Deus. Por que a igreja não vai acabar? Porque ela tem uma missão. Enquanto houver pecador, a igreja vai sair. A Bíblia diz assim: eu edificarei sobre esta rocha. Jesus está falando para Pedro. Preste bem atenção, olha que coisa curiosa. Jesus está falando para Pedro. Aqui está Pedro e Jesus está falando, Pedro, sobre esta rocha. Quem é a rocha?
A palavra Pedro, ou Petrus, significa fagulhas de rocha. Há uma interpretação de que a igreja foi solidificada sobre esse manto apostólico de Pedro. Não, queridos. A igreja não pode ser edificada sobre um homem. A igreja foi edificada sobre Jesus. Amém? Então quem é a pedra angular? Jesus. A pedra angular é aquela pedra de sustentação. A pedra que sustenta toda a estrutura. Pedro não era uma pedra suficiente, ou Pedro, o seu nome significava fagulhas de rocha. Pedro não era a estrutura. Jesus está falando sobre esta rocha. E Jesus está falando sobre ele. Sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Amém, querido? Você sabe por que a igreja está aqui? Por causa do inferno. Nós estamos aqui por causa do perdido. A Bíblia diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Para que serve o sal, querido? Para que serve o sal? Para que não se perca, para tempero. Você pega uma carne, né? Antigamente se fazia muito isso, né? Não tinha geladeira, você salgava a carne e colocava ali no sol. E essa salmoura que era posta na carne conservava a carne. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra porque a igreja é a causa da manifestação da bondade e da misericórdia do Senhor. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Quando Sodoma e Gomorra está para ser destruída, então os anjos aparecem a Abraão e ele diz, olha Senhor, mas se lá tiver 100, 50, se lá tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a si mesmo. A destruição virá sobre os justos. O Senhor disse assim, olha, se tiver um justo, um só. Sabe por quê, querido? A terra não foi consumida pela ira ou pelo juízo de Deus? Porque há justos nessa terra. Quem são justos? Deixa eu te apresentar um justo. Vira para a pessoa que está do seu lado. Olha aí, cara de um justo. Olha o cara de um justo. Por sua causa, querido. Por nossa causa. Porque nós somos a igreja de Jesus. Amém, queridos? Não existe igrejas, uma igreja. Nós somos a igreja de Jesus. O nome Brasil para Cristo é só por questão organizacional. Mas nós somos uma igreja. A igreja de Jesus. Então essa igreja de Jesus é o sal da terra. E esta igreja de Jesus está fundamentada sobre a rocha que é Jesus. E esta igreja de Jesus não vai acabar, porque essa igreja tem uma missão. E qual é a missão? É alcançar e levar ao mundo a graça de Jesus e transformar e convertê-los do poder de Satanás ao poder de Deus. É a palavra que Deus dá ao apóstolo Paulo no livro de Atos Apóstolos, capítulo 25. Não precisa abrir, só mencionar. Amém, queridos? Então tem aqui, esses homens vão a este lugar. E a mulher, quando então recebe os emissários do rei, ela então é abordada e ela dá uma resposta. A mulher, porém, havia tomado escondido os dois homens. O que ela fez? O que ela fez, querido? Os homens vieram. Quando ela então entende que eles vêm para prendê-los, ela o escondeu. Por que ela escondeu esses homens? O que ela tinha a ver com isso? Olha o que o texto está dizendo, ele vai esclarecer isso. É verdade que os dois homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Verso posterior. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque para que os alcanceis. O que está acontecendo? Ela está guardando eles. Por quê? Vamos lá, vamos caminhar um pouco mais. Verso posterior. Ela, porém, os fizeram subir ao eirado. O que é o eirado? A parte, o sótão, né? A parte alta da casa, entre as canas que eram postas e linhos para que secasse ali, né? Disposto a ordem no eirado. Verso posterior. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao val de Jordão, e havendo saído os que haviam após ele, fechou-se a porta. Muito bem. O pessoal foi, fechou a porta, ela desceu os homens, e aqui está a causa por que ela os escondeu. Verso posterior.
Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, verso posterior, e lhe disse: bem sei, olha a afirmação dela, querido, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha para mim, quem é essa mulher? Raabe era uma cananeia. Raabe era uma mulher do baixo meretriz. Raabe era uma mulher para que o contexto judeu não era aceitável. A postura e a condição dela não era aceitável. Mas esta mulher, ela creu no Deus do povo de Israel. Olha o que está acontecendo. Vos deu essa terra. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundais caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados. O que aconteceu, amados? O povo de Israel está em Setim, de frente de Jericó. Os dois espias vão, mas o fato deles estarem ali trouxe pavor ao povo de Jericó. Por que razão? Verso posterior. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Então ela começa a dizer as obras do Senhor. Primeiro, Deus secou as águas do Mar Vermelho. Segundo, de vós, quando saís do Egito. E também o que fizestes aos dois reis, os amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. O que está acontecendo aqui, querido? Olha que coisa curiosa. O povo de Israel vai passar na região dos amorreus, e aquela grande multidão ia passando, e eles pediram a gentileza ao povo dos amorreus, para que Israel pudesse passar no meio da terra deles, simplesmente para atravessar. Não lhe fariam dano algum, não lhe incomodaram em nada, só ia passar, e era uma nação poderosa. Dá-se o fato que, quando eles estão passando, esses reis se levantam contra Israel, e Israel os vence em batalha. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o Deus que nos faz entrar na batalha, e se Ele entrar na batalha, querido, certamente nós sairemos vitoriosos. Davi não perdeu nenhuma batalha, ele reinou 40 anos, e em todas as batalhas, ele venceu todas as batalhas. Por quê? Todas as batalhas que ele foi debaixo da bênção do Senhor. E Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele foi um instrumento usado para trazer juízo naqueles dias às nações que se levantaram, às nações que se opuseram ao propósito do Senhor. O mérito da questão é que Israel agora tinha vencido Sion e Og. E eles então agora, o povo de Jericó estava apavorado, apesar de estar dentro de Jericó, dentro das muralhas. Eles estão apavorados. Muito bem, e esta mulher está fazendo esta narrativa. Olha que coisa curiosa. Nós sabemos que o Senhor abriu o Mar Vermelho e que deu a vitória a vocês sobre esses dois reinos, além do Jordão, o qual vocês destruíram. Verso posterior. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. Então eles estavam o quê? Apavorados. Por quê? Porque o Senhor deu ao seu povo vitória. O que essa mulher está fazendo, querido? Uma cananeia. Qual é a posição dela? Ela se move em fé. Ela crê no poder de Deus e no Deus do povo de Israel. E ela afirma isto como verdade. Ela não está supondo. Ela afirma isso como uma verdade, uma convicção. Aí em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, em cima do céu, é em cima do céu e debaixo da terra. Verso posterior. Agora, pois, olha a fala dela. Jura-me, eu vos peço. A Raabe está falando, eu quero que vocês me façam um juramento. Eu quero fazer um pedido a vocês. O que ela está pedindo? Usei de misericórdia para convosco. Ela usou misericórdia para convosco. Também dela usareis para com a casa do meu pai. E que me dareis um sinal certo. O que ela está falando? Queridos, assim como eu usei de misericórdia com vocês, eu peço que vocês usem de misericórdia comigo. Por que ela está falando isso? Porque ela tinha certeza que o Deus de Israel
ia dar ao povo de Israel a vitória sobre a terra onde ela estava. O que ela está dizendo, querido? Ela não tinha uma fundamentação doutrinária, ela não conhecia o Torá, ela não conhecia as fundamentações do reino, ou ela não era nenhuma hebreia, mas ela creu no poder do Senhor e ela creu na manifestação da sua bondade. O que eu quero dizer com isso, querido? Essa mulher, ela foi alcançada pela bondade e misericórdia do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a graça do Senhor nos basta. O favor do Senhor nos alcançou. E o favor do Senhor nos deu oportunidade de mudar a história da nossa vida. Quantos estão comigo ainda, queridos? O favor do Senhor nos deu oportunidade de mudar a história da nossa vida. Esta mulher, então, agora ela é alcançada pela misericórdia do Senhor. Ela pede, usem de misericórdia comigo, assim como eu estou usando com vocês. E eles, então, dão um sinal positivo. Olha que coisa curiosa. Verso posterior. De que conservareis a vida de meu pai, da minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrasse a nossa vida da morte. Ela está pedindo, poupe a nossa vida, tenha misericórdia de nós. Muito bem, ela está intercedendo a favor da sua família. Então lhe disse os homens, a nossa vida responderá pela vossa. Ele está dizendo, nós vamos defender vocês. Eles dão um parecer favorável. Olha para mim, querido. Deus já nos deu um parecer favorável. Jesus é a resposta para a cura das nações. Jesus é o Verbo encarnado que habitou no meio de nós. E a palavra de Deus, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. No verso 14 de João 1,14, 1,12 diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Mas no verso 14 ele diz assim, ninguém viu a Deus, senão o Filho unigênito. Este se fez conhecer. Então, nós conhecemos Deus através de quem? De Jesus. A Bíblia diz assim, livro de Hebreus, que Deus falava aos pais, antigamente falava aos pais pelos profetas, hoje nos fala através do seu Filho Jesus. Então, Jesus, ele é o Verbo de Deus, ele se encarnou, e ele então agora, através da sua morte e ressurreição, nos deu oportunidade desta graça que a igreja anuncia, esta graça que pregamos, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a igreja não vai acabar. Por quê? Por causa da sua missão. E qual é a sua missão? Levar o evangelho da graça. Levar o evangelho que tem poder para transformar. E essa mulher é alcançada por essa graça, por essa misericórdia. Muito bem, verso posterior. Então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, como eu disse. Verso posterior. E disse-lhe, ide-vos ao monte, para que porventura vão vos encontrem, e os perseguires, escondei-vos lá 3 dias. Existem muitas figuras proféticas aqui. Eu vou, à frente, volta para mim, o verso anterior. Até que eles voltassem e depois tomassem o vosso caminho, verso posterior. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Muito bem. Se, vindo à terra, o que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo? Olha, nós temos um juramento, beleza? Beleza. Mas nós estaremos desobrigados se quando nós viermos, você não estiver nessa casa. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus libera uma bênção através daqueles profetas, né, que eram só espias, aqueles profetas, a bênção de Deus sobre a casa dela. Ela disse, se vocês estiverem aqui nesta casa, todos serão guardados. Se saírem desta casa, nós estamos desobrigados do nosso juramento. Amém? Muito bem. E acontece que então desceram eles, entrou na família, verso posterior, desceram eles ali por um cordão de fio de escarlata e disse-lhe o homem, desobrigados seremos, tá? Verso posterior. Se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata, que era um fio vermelho, a janela, por onde nos fez descer e não recolher essa casa contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a sua família de teu pai. Verso posterior. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes.
mas o sangue de qualquer que tiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém puser nele a mão. Muito bem, eles estão lhe assegurando, se eles estiverem em casa, vocês serão salvos. Também se tu denunciar a nossa missão, seremos obrigados. Quer dizer, se nós morrermos, nós estamos obrigados. Verso posterior. E ela disse, segundo a vossa palavra, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Muito bem, verso posterior. Foram-se, pois, chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias. Quantos dias? Muitas figuras proféticas, né? Até que voltaram os perseguidores, porém os perseguidores o procuraram por todo o caminho e não acharam. Verso posterior. Assim os 2 homens voltaram e desceram ao monte, passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram tudo o que aconteceu. Olha para mim, qual que era? Os espias voltaram, eles chegam a Josué e eles então fazem a narrativa. No que se consistia a narrativa deles? O que eles contaram? Olha, tem uma estratégia, se nós entrarmos por tal lugar, olha, tem uma fragilidade no muro. Foi isso que eles relataram? Não. Olha, nós fomos na casa de uma prostituta, e essa prostituta nos disse um negócio. O quê? Que todo o povo está assustado, com temor, por causa daquilo que o Senhor fez. Porque o testemunho daquilo que Deus fez passou os muros, alcançou o povo, e todo mundo está assombrado. O único relatório foi esse. Então, queridos, olhem para mim, em nada eles ajudaram de forma estratégica. Não há nada que somou a estratégia da conquista de Jericó. Esses espias foram lá só por causa de Raabe. O que eu quero dizer com isso, querido? Que não importa onde as pessoas estão, não importam o que elas estão fazendo. Fato é que quando Jesus foi levantado no madeiro, ele atraiu todos. A salvação do Evangelho, a salvação anunciada no Evangelho é para quem? Para todo aquele que nele crer. Amém, amados? Romanos capítulo 9 diz, se com a tua boca confessar, crendo no seu coração, será salvo. O que a palavra está dizendo, querido? Que não importa a condição em que estamos. O Salvador, o nosso resgatador, o nosso Salvador, o Filho de Deus, ele veio para nos salvar e nos resgatar e nos tirar das trevas para a luz e converter-nos, digo mais uma vez, do poder de Satanás ao poder de Deus. Então esses homens vão lá por causa desta mulher, e essa mulher se torna um ícone na história. Olha que coisa curiosa. Abra para mim, bem, e aqui todo mundo sabe da história, que Israel veio, e então eles andaram, circularam 7 dias, e depois num só dia 7 vezes, e os muros ruíram e caíram por si só. Ninguém precisou fazer força nenhuma. Eles não empenharam força, senão tocando um chofar. Você sabe o que é um chofar, querido? Sabe o que é um chofar? Eu vou mostrar um para você. Pega um chofar para quem não sabe o que é um chofar. Tocando uma trombeta, 113 vezes, quando aparece a palavra trombeta na Bíblia, está se referindo a um chifre de um antílope que era tocado. Me empresta esse chofar, querido. Eu tenho um guardado bem ali, porque alguém, se nós entrarmos em batalha aqui, pronto. Então eu tenho um chofar aqui. Cadê o filho do meu amado irmão? Eu vou pedir para ela tocar. Toca o jumbo, que é mais fácil. Esse chofar é chamado de jumbo, porque ele é maior e tem um som mais grave. Eu vou tocar o de carneiro. Toca um toque, minha filha. É isso que eu estou falando. Você pode glorificar o Senhor, querido? Uau! O shofar era um instrumento que era usado por Israel para 3 situações. E ele tem 3 tipos de toque diferentes que tinham finalidades diferentes. Ele tinha um toque para a batalha, que era 9 repiques. Esse repique, quando era tocado em Israel, todo mundo se preparava porque estamos em batalha.
tinha um toque que é o toque espremido. Você consegue dar o... É isso. Esse toque, desculpa o que eu vou dizer, mas é fato, era para recolher o lixo. Sabia disso? Em Israel, porque o Israel estava se movendo, eles eram nômades, e quando eles tocavam este toque, todo mundo sabia que era para recolher todo o lixo. Eu não sei se você já leu as leis, né? São 613 ali, e os detalhes da lei, mas Deus é um Deus extremamente limpo. Vou dizer uma besteira aqui para vocês, mas que está aí, que quando as pessoas iam fazer as suas necessidades fisiológicas, certo? A Bíblia diz, faça ali um buraco, e cubra, não deixe exposto. Deus era um Deus extremamente limpo. O dia do lixo era um dia importante, muito bem, porque era para tirar todo o lixo e colocava fora e queimava, etc e tal. Bem, mas tem um outro toque, esse toque é o toque que eu acho mais bonito. Consegue dar os 3 piques? É isso? Quando se ouvia os 3 toques, às vezes fica um pouco difícil porque a embocadura está dura, né? Precisa amolecer para tocar. Mas quando fazia os 3 toques, o povo era convocado para adoração. Então, quando ouvia-se o toque para adoração, então todo mundo se reservava para esse momento, para essa situação. Então, o Israel era conduzido, tá? Era conduzido pelo toque da trombeta, pelo toque do shofar. É interessante. Aquele chifre, só uma curiosidade, tá, querido? Aquele chifre é de um animal, de um antílope, que se encontra na região da África. Um shofar não pode ser, ou não poderia ser feito de chifre de boi. Você sabia? Qualquer um que tocasse num chifre de boi era maldito. Os berrantes da vida. Que Goiás tem demais, né? Todo mundo já viu um berrante tocando. Mas você sabe por que não, em Israel não se tocava do chifre do boi? Por causa do bezerro de ouro que eles levantaram, então se tornou abominável. Então não se tocava, não era suposto um judeu tocar um shofar, certo? Tocar um berrante, era maldito. Ok. Aquele instrumento ou aquela trombeta era para dar coordenada para o povo. Aquele de um antílope. Esse não. Esse era para adoração ao Senhor e para bênção. Esse era um chifre de carneiro, por causa do sacrifício de Isaac, quando Deus proveu o carneiro. Então eles, através do chifre, eles adoravam o Senhor, com o chifre abençoavam o povo. O chifre do carneiro, ele é mais espremido, né? É mais agudo. Era uma expressão de adoração ao Senhor. E tinha uns toques certos. Não era tocava o que quisesse. Não tinha um toque profético. Os toques eram sistemáticos. Depois dele, nós vamos fazer um dueto, um trieto, né? Porque eu tenho... Esse é do mesmo animal, porém ele tem uma formação diferente. Né? Exatamente. Por causa da sua formação, ele tem um toque, um som diferente. Esse é mais médio, aquele é mais grave, esse aqui é mais agudo. Amém, queridos? Então, desculpa a minha petulância aqui em falar disso, que eu gosto demais do shofar. Estão comigo, querido? O que eles fizeram? Me empresta o... Breno. Estão diante das muralhas de Jericó, certo? Então eles começaram a tocar o shofar e começaram a gritar.
Aleluia. E a partir do toque, o que acontece? A muralha cai por terra. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa vitória? Obrigado, querido. As muralhas caíram ao toque do shofar. Eles entraram, querido, e eles conquistaram a cidade de Jericó. Porém, pouparam a vida de uma família. Qual família? Raabe. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Raabe, ela se casou. Abra para mim, por favor, Josué capítulo 6, verso 25. Vou só mencionar 2 versículos aqui, já estou caminhando para o final. 3 versículos. Olha que coisa interessante. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nele, cada um de frente a tal. Então, sucedeu. Bem, pouparam a vida de Raabe. No verso 25 agora, por favor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de... Glória a Deus. Curioso isso, né? Ela era uma cananeia, não era suposto. Ela era uma mulher, desculpa a expressão de novo, do baixo meretriz, digamos. Mas eles adotaram ela. Ela passou a fazer parte, ela morou aqui em Israel todos os dias e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de que Josué enviara a espiar Jericó. Amém? Mas olha um outro verso. Abra para mim aí, querido. Mateus capítulo 1, verso 4. Ela casou com um homem chamado Simão. Mateus 1, 4. Arão gerou Aminadab, e Aminadab a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Aqui são hebreus, certo? Aqui é uma linhagem de Jesus. Da linhagem de Jesus. Salmão gerou de... Quem era a esposa de Salmão? Raabe. E Raabe gerou quem? Boaz, que foi o resgatador de Ruth. E Ruth e Boaz aqui geraram quem? Obed. E depois Obed gerou a? E Jessé gerou quem? Davi. Olha que coisa curiosa. Muito bem. Mas deixa eu ler um pouco mais. Olha aqui. Jessé gerou o rei Davi, e da rei Davi Salomão, de que era mulher de Urias. Verso posterior. Salomão gerou a Roboão. Passa uns versículos aí, querido. Passa mais. Vai mais um. Vai mais outro. Vai mais um. Vai mais outro. Vai mais um. Vai mais outro. Vai mais um. Mais outro. Opa, volta um. Volta um. De todas as gerações, desde Abraão até Davi, são quantas? 14. E desde Davi até o exílio da Babilônia são quantas? 14. Desde o exílio da Babilônia até quem? Então Raabe, a geração de Raabe, gerou Davi e gerou Jesus. Alguém que não tinha nenhuma relevância. Alguém que não tinha nenhuma importância. Por causa da sua fé e por causa da graça de Jesus, ela foi resgatada e alinhada a um propósito eterno. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Essa é a nossa condição. Fomos resgatados para um propósito eterno. Deixa eu dizer mais. Olha onde que essa Raabe foi parar. Abra para mim Hebreus capítulo 11. No livro de Hebreus capítulo 11, a Bíblia está descrevendo os heróis da fé. Abraão está mostrando todos os heróis da fé. Quem que está na relação dos heróis da fé, querido? Hã? Pode um trem desse? Ei, irmão, pastor João. Olha lá, vamos lá no verso 33, por favor. Não, peraí, só um minutinho, vamos aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Verso posterior. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível existir, as coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício excelente. E ele começa a descrever os heróis da fé. Aí lá no verso 33, por favor. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, participaram da justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Verso posterior. Seguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga de exército estrangeiro. Aí ele está falando aqui, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoite, sim, até algemas e prisões. Muito bem. 31, perdão, desculpa. 31. Pela fé, Raabe, quem? É interessante que a Bíblia está falando aqui ainda. Raabe, sabe aquela? Ele ainda menciona a meretriz, né? Não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu com paz os espias. Ela está na relação dos heróis da fé. Olha que coisa curiosa. E último verso. Tiago capítulo 2, verso 24. Tiago 2, verso 24. Tiago 2, 24. Verificais que uma pessoa é justificada, uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O que o Tiago está falando? Olha, a obra sem fé, ela é morta. Então nós precisamos de obra e precisamos de fé, certo? Aí ela dá uma referência muito curiosa. Olha o que ele está dizendo. De igual modo, não foi também justificado por obras Interessante que a Bíblia nunca vai esconder o pecado da gente. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu disse isso esses dias para uma pessoa. O Espírito Santo é o maior fofoqueiro da paróquia. Se você pecar, ele vai contar para todo mundo. E se você esconder, escondidinho, ele vai revelar para um profeta. E o profeta vai bater na sua casa e vai falar: ei, Davi, tinha um cara que tinha um monte de ovelha e tinha um que só tinha uma. E o que tinha um monte de ovelha matou o cara e ainda pegou a ovelha do outro. O que nós vamos fazer com esse cara? Esse cara é digno de morte! Aí Natan vira para Davi e fala assim: você é esse cara, Davi. Se tem uma coisa que Deus não vai esconder nunca, querido, é o seu pecado. Porque o pecado abomina Deus. Estão comigo aí? Que tal? Deus abomina o pecado. Perdão, obrigado, querida. Deus abomina o pecado. Então Deus não vai esconder o seu pecado. Me desculpa, querido, se você pecar, o seu pecado virá à tona. Mais cedo ou mais tarde, o seu pecado virá à tona. Então, se eu fosse você, eu já confessava os pecados. Eu vou dar um minutinho para os que pecaram aqui, vim aqui na frente já, confessar. Perdão, calma, é um de cada vez, cara, tá brincando. Cara, peraí, então, onde eu estou escutando? Peraí, eu primeiro. Já confessa e deixa, meu irmão. Sabe por quê? Deus não vai se misturar com isso. Ele vai te dar a oportunidade de você ser limpo disto. Por isso, todas as vezes que aparece o nome de Raabe, está dizendo Raabe mas que pela fé alcançou maior salvação. Raabe, ela era, mas o Senhor a transformou. Ela foi pai ali, foi mãe nas gerações que precede Davi, que precede Jesus. Amém, amados? Mas último verso lá. De igual modo, não foi também Raabe, conta até 3 que volta. Se não voltar, eu leio aqui. Voltou? Não, nós estamos no processo, tá, querido? De cura. Nós já fizemos tudo quanto é tipo de coisa na eletricidade, nos equipamentos, trocamos o computador. Agora eu vou fazer uma sessão de descarrego para ver se vocês me ajudam, querido. Jogar um sal grosso aqui, qualquer coisa, para ver se a nossa tela restaura. Vê se consegue colocar para mim, mano. Vê se volta. Senão eu vou abrir aqui. Isso aí, é isso que eu estou falando. Tiago, você pode ficar de pé no seu lugar, querido?
Só quero ler esse último texto. Ao solo desse instrumento, Tiago capítulo 2, verso 24. Verso 25 diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando escolheu os emissários, fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Então, amados, não é só crer, nós precisamos ter ação. Ela creu e se posicionou. Ela creu e escondeu os espias. Ela creu e viveu essa experiência de fé. Não importa o que vivemos, importa que há um plano eterno de salvação para que todo aquele que nele crer, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe por que a igreja não vai acabar nunca? Porque ela tem uma missão de levar as pessoas a um encontro com Cristo, de levar as pessoas a uma nova vida em Cristo. Pastor, por que uma nova vida? Porque aquela velha vida que nós vivemos, tão marcada por tantas circunstâncias, tantos erros, tanta debilidade, ou não? Talvez não, talvez a gente não tenha vivido uma vida tão torta, talvez não tenha vivido uma vida tão promíscua. Talvez sejamos honestos, talvez nos comportamos com sobriedade, honestidade. Querido, mas a honestidade, a sobriedade, essas coisas não te justificam. A única coisa que nos justifica é o sangue de Jesus, é a morte e a ressurreição de Jesus. Então, para Deus, o pecadinho e o pecadão, ele tem a mesma intenção. Então o plano de salvação se dá pela graça, por fé, não por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu vou fazer, porque a gente pode sair aqui de joelho até no centro da cidade, não vai justificar a sua salvação. Se você pegar tudo que você tem e der para os pobres, mesmo assim você não vai ser salvo. Mas se você crê em Jesus, confessar o seu pecado e convidá-lo para entrar no seu coração, você vai ser salvo. Aí, uma vez salvo, nós precisamos ter obras. Aí eu fui salvo, beleza, então vende tudo e dá para os pobres. Faz sentido agora. Então vai de joelho aqui até lá no centro, você vai chegar com o joelho raladinho, querido. Aí é sacrifício de tolo, não precisa não, tá, querido? Mas o mérito da questão é, a graça de Deus, ela nos alcança. Não importa a distância que estejamos, Ele já nos alcançou. Só de estarmos aqui hoje, nesta noite, é a prova de que eu creio que Ele é o Senhor e de que Ele virá um dia para buscar a sua igreja. Mas eu não vou esperar aquele dia, eu vou viver hoje para Ele. Por isso a Bíblia está dizendo que a fé sem obras, ela é morta. O que significa então? Que eu tenho fé, e então eu vou viver agora uma nova vida, e eu vou praticar as obras de Cristo. Eu vou viver o Evangelho do Reino. Como, pastor? Assunto para o próximo capítulo, para a próxima aula, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, querido, por favor. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho que nos transforma, o Evangelho que nos alinha, o Evangelho que nos capacita a entender coisas que não são hábeis, Senhor, para o nosso intelecto. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, eu oro nesta noite, para que esta paz de Cristo, que excede todo entendimento, alcance todos os lares aqui representados, de maneira, Senhor, que o Senhor seja de fato o Salvador, que salvou Raabe, Senhor, a meretriz, como diz a Tua palavra, o Salvador, que, Senhor, livrou ela da morte, diante da destruição de Jericó. O Senhor poupou a vida dela, e certamente o Senhor poupou, Senhor, as nossas vidas, e nos poupará da condenação eterna.
Por isso, nesta noite, obrigado, Jesus, pela sua bondade e misericórdia. Nós te agradecemos e te louvamos, meu Pai, pela sua grande misericórdia que nos alcançou e nos direciona e nos alinha à sua plena vontade, ao teu santo querer, para que o teu nome seja glorificado. A igreja não vai acabar, porque o propósito, Senhor, ele ainda está vivo, e como, Senhor, resgatados pela tua palavra, resgatados pelo teu sangue com o que fomos, queremos ser canal para o resgate de outros, para que o teu nome seja glorificado para sempre. Obrigado, Jesus, por tudo e por tanto, em nome do teu Filho amado, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja conosco agora e sempre. Amém, amém.